Nostalgia é um filtro que deixa tudo mais bonito, mas não dá pra viver só de pôster antigo, né? Tem franquia que até volta com fôlego novo e tal, mas tem franquia que só repete susto e acaba até perdendo a identidade. Só que antes de reviver uma franquia, uma pergunta tem que ser feita: qual que é a ideia nova que justifica esse retorno? É só pela grana? Porque senão é só saudade com etiqueta de lançamento. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver atropelando um desconhecido por aí, ou quem sabe se você estiver tentando se livrar das provas que te incriminam. Ou quem sabe até se você estiver por aí pescando com seu gancho na mão, não importa. O mais importante é a gente bater esse papo hoje sobre Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, o remake que não precisava existir. Logo depois da vinheta. Tá esperando o quê pra deixar um like? Tá esperando o quê? Dong, 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 down. Yeah. Em 1997, logo depois do lançamento do primeiro filme de Pânico, Hollywood viu que tinha uma mina de ouro nas mãos e não podia deixar essa passar, né? Foi então que surgiu Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, que foi escrito até pelo mesmo roteirista de Pânico, só que com uma pegada muito mais série B, assim, né? Pra não dizer pior. Foi uma adaptação de um livro juvenil que foi transformada num filme de terror, com um elenco queridinho dos anos 90, um assassino com uma capa, um gancho e um sonho. O sonho de estar ali no hall da fama desses assassinos que estavam dominando o cinema do terror. Mas essa parte ficou só no sonho mesmo. O fato é que quando esse filme estreou, apesar de ele ter uma recepção assim meio mista, ele fez dinheiro sim. Essa fórmula do whodunit, né, o famoso quem é o assassino, funcionou aqui também, assim como funcionou em Pânico, mas aqui com uma pegada um pouco mais diferente. Enquanto o Pânico apostou naquele lance de metalinguagem, até um pouco mais puxado pro humor, ao invés de apostar nesse mesmo tom de sátira usado em Pânico, eles aqui apostaram num caminho um pouco mais sério, esse clima de um pecado compartilhado entre os amigos, um pacto de silêncio, um stalker com um visual muito marcante. E como é que a engrenagem desse filme roda? Esses amigos estão lá dirigindo, né, todos alterados, tal, até que rola um atropelamento e eles ocultam essa informação da polícia, fogem da cena do crime, se livram do corpo que aparentemente, mesmo quando eles estavam ali descartando, deu indícios de que estava vivo. E aí eles decidem guardar segredo, fazer esse pacto de silêncio que ninguém fala pra ninguém. E é isso. Nisso passou um ano e aí sim a gente tem as famosas cartas que chega com o título do filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E esses amigos vão ter que se juntar de novo, só que dessa vez não por afinidade, mas sim para investigar quem é que tá fazendo isso com eles, quem é esse stalker que tá perseguindo eles. O assassino, como eu falei, tem esse visual muito marcante, né? Que é uma capa de chuva, um gancho na mão, até talvez remeta àquela lenda urbana que tem nos Estados Unidos, do homem com gancho, essas coisas. Mas o lance é que a identidade dele ficou oculta até o final do filme. Aí vai ter todos aqueles elementos que tem nessa fórmula de quem é o assassino, né? Pistas falsas, personagens com rancor do passado, que não vai ser ele que vai ser o assassino, personagens suspeitos que na verdade também são falsos suspeitos, para tudo isso ir desenrolando o mais devagar possível e a gente só ter essa informação lá no terceiro ato. E quando chega no final, a revelação nem é tão bombástica assim, porque a diferente de Pânico, né, que era um cara ali da turma, é um cara que a gente nunca nem viu na vida, então não importa, não importa. O que importa mais mesmo é a perseguição final, todo aquele negócio, muito mais do que o plot twist da revelação de quem é o assassino, que foda-se, né? E por que essa fórmula pega, mesmo sem ser nada brilhante, sem ser nada revolucionário? Porque ela é simples. Uma coisa leva a outra enquanto vai modulando essa tensão que vai se seguindo durante o filme. Primeiro a culpa, depois o segredo, depois as cartas aparecendo e por aí vai. Até as mortes desse filme são bem chinfrinhas assim mesmo, comparado com outros da mesma época. Sei lá. É o verdadeiro Pânico Série B. Ou Série C, né? Talvez eu esteja sendo até gentil demais. Só que apesar de não ser tudo isso, esse filme teve duas sequências, se eu não me engano. A segunda com a mesma protagonista do primeiro, que já é bem inferior mesmo, com umas conveniências assim muito bosta. E a terceira que eu já nem vi, pra ser sincero. Porque deve ser uma droga. Horrível.
horrível. Horrível. E aí chegamos em 2025 com esse reboot barra sequência legado, barra sei lá como é o nome disso, traz essa história que é basicamente igual a do filme original. Mas é tão igual que tem zero identidade. Já começa por aí. Porra, na mesma cidade você tem que acreditar que teve dois grupos de adolescentes separados por 30 anos um do outro praticamente, que fizeram exatamente a mesma coisa, dirigiram totalmente alterados, atropelaram um cara, ocultaram o cadáver estava vivo e voltou para atormentar eles, entendeu? É muita coisa que você tem que engolir para aceitar só o plot desse filme. E recicla tudo, recicla o bilhete do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, recicla a capa de chuva, o gancho, o visual do assassino como um todo. Ai, sério, precisava? Sem contar que até no que ele se propõe ele é ruim. Ele tenta fazer essa mesma fórmula do whodunit, né? O Quem é o Assassino, que foi no primeiro filme, no original, só que de um jeito muito preguiçoso. Os suspeitos, assim, nossa, você não acredita que nenhum deles realmente é suspeito. E o pior, você não se importa com nenhum dos protagonistas. Não que lá no antigo você se importasse, você amasse eles, nem nada do tipo. Mas aqui é menos ainda. Os suspeitos entram e saem sem nenhuma função dramática. As pistas não são convincentes. O modo como que eles desenrolam a situação, como que eles lidam com tudo aquilo, não é convincente. Você fica o tempo todo pensando naquela mesma pergunta. Por que eles não chamam a polícia? Por que eles não falam pra polícia? Por que está fazendo tudo isso e ele não mete a polícia no meio? Nossa, muito preguiçoso. O pecado original ainda cometido por essa turma, né, no atropelamento, ainda é pior do que o primeiro, porque no primeiro, pelo menos você vê que algumas daquelas pessoas ficaram mais incomodadas com a situação. Nesse daqui, nenhum dos protagonistas te passa isso. Parece que pra eles foi mais uma terça-feira que eles mataram alguém lá e foda-se. E aí, se eles se importam um pouco, você que tá assistindo se importa menos ainda. As mortes desse filme também são bem qualquer coisa. Por não falar que não tem, deve ter, tipo, sei lá, uma ou duas no máximo que são legais, assim, nada assim memorável. Tipo, você assiste num dia, no outro dia você já esqueceu. Não tem nada de memorável, assim, é tudo feijão com arroz, um monte de susto previsível. E sem contar a montagem desse filme, na parte mais técnica na edição, é uma verdadeira de uma bosta, uma bagunça. Tem uma cena que é ridícula, que o cara tá falando o filme inteiro que quando o assassino vem pegar ele, ele tá fudido, que ele vai ver, que ele tá se preparando. Aí o cara fica lá na academia, puxando uns ferros, malhando, se preparando pra pegar o assassino. Quando o assassino chega, o assassino surpreende ele, pega ele primeiro ali, só que ele de fato desmonta o assassino na porrada, ele dá muita porrada, deixa o cara no chão, e aí, tipo, tem um corte bruto, tipo, ele tá assim com o cara finalizado no chão, ao invés dele, tipo, terminar o serviço, ou tirar a máscara pra ver quem é, qualquer coisa, ele só sai andando, aí tem um corte bruto, daqui a pouco ele tá, tipo, muito mais detonado do que ele tava, por conta dos ferimentos que o assassino causou nele, e o assassino do nada já tá atrás dele pra finalizar. Nossa, é muito ruim, muito ruim. É mal feito em vários sentidos, tanto de roteiro, quanto de decisões, quanto sentidos técnicos, tipo esse, que é uns cortes nada a ver, assim, que, meu, perde totalmente o rumo da história. Em cenas de mortes, assim, do assassino, você não tem uma localização direito de pra onde aquela pessoa tá indo, o que ela tá fazendo. Tipo, tem uma rua aberta e um galpão abandonado. Pra onde que a pessoa vai fugir? Entendeu? Esse filme simplesmente não assusta, não empolga, não diverte. Eu terminei de assistir ele e fiquei com a sensação de que eu tinha perdido 1h30 da minha vida, porque foi uma droga mesmo. Sem contar que os personagens que aparecem no primeiro filme aqui não tem nenhum motivo assim palpável pra você acreditar que eles estariam lá mesmo, tendo alguma função narrativa. É só pela nostalgia, como se existisse alguém que é nostálgico por esse filme, né? Eu acho que deve existir umas 20 pessoas no mundo. Mas enfim, umas cenas muito vagas, reprisando falas que eles tiveram no primeiro filme, tipo a mina lá, o que tá esperando? Não sei o que eu zoei no começo do vídeo. Nossa, é muito tosco. Sem contar que o mínimo que quiseram dar de diferença pra esse filme não fez o menor sentido. A motivação do assassino é uma bosta. Eu vou falar porque foda-se spoiler desse filme. Eu não quero que você assista. Não quero que você nem baixe pirata esse filme aqui de tão ruim que ele é. O negócio é que eles constroem o assassino como sendo um dos sobreviventes do primeiro filme, que é o Fred Prinze Jr., lá, o Fred do Scooby-Doo,
Que, mano, a motivação dele é muito bosta, muito lixo mesmo. Ele quer meio que continuar sendo o holofote do que aconteceu em 97, naquela trama do assassino. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei onde os caras estavam com a cabeça de ter essa ideia aqui. Porque, olha, nossa, é ruim demais. E aí ele tá, tipo, ajudando a mina, que são dois assassinos. A mina é uma da turma. Nossa, é muito ruim, muito ruim. Tipo, a mina matou um parente dela no atropelamento e ninguém ficou sabendo. São umas coisas tão desconexas, tão absurdas, que não é nem passar um pano. Se eu falar que você tem que passar um pano para essas situações, eu tô sendo generoso. Você tem que fazer uma faxina nessas situações para se divertir minimamente assistindo essa bosta de filme aqui. Os caras claramente só queriam dinheiro, porque não tinha nada de inovador para agregar na ideia desse filme, que já não tinha nada de inovador em 97, né? Mas enfim, ele acaba virando um daqueles casos que ele se torna uma caricatura de si mesmo, assim. Parece um cosplay pobre, né? Um cos pobre do filme de 97, que já não era grandes coisas. Então imagina, um cos pobre de uma coisa que já era medíocre. E quando chega a revelação final, não muda nada do que veio antes. É uma coisa assim que tanto faz, tanto fez. Você só quer que o filme acabe urgente pra você fazer outras coisas da sua vida, porque aqui claramente você já vê que não valeu a pena. E você já viu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado? O primeiro ou o reboot, tanto faz, porque eu não vou falar duas vezes esse nome longo. Comenta aqui pra eu saber. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda pra um amiguinho, pra uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho.